Olá a todos, me chamo Ana Caroline e vou apresentar-lhes o poeta Carlos Drummond de Andrade. Afinal, quem foi Carlos Drummond de Andrade? Ele foi um poeta, farmacêutico, contista e um cronista brasileiro. Foi considerado por muitas pessoas o poeta mais influente do século XX. Também sendo considerado um dos maiores escritores do Brasil. Drummond fez parte da segunda geração modernista e foi precursor da chamada Poesia de 30 com a publicação da obra Alguma Poesia. Nasceu no dia 31 de outubro de 1902 em Itabira do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais, e faleceu em 17 de agosto de 1987. Ele foi descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, além de ser o nono filho do casal Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, ele demonstrou um grande interesse pelas palavras e pela literatura, e em 1916 ele ingressou no colégio em Belo Horizonte. 2 anos depois, ele foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Em 1919, ele foi expulso desse colégio jesuíta por insubordinação mental ao discutir com um professor de português e retorna a Belo Horizonte. Logo em 1921, ele começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas e se forma em farmácia, mas não exerce a profissão. Em 1926, ele passa a ministrar aulas de geografia e de português no Ginásio Sul-Americano de Itambira e trabalha como redator-chefe do Diário de Minas. Em 1930, ele publica seu primeiro livro, chamado Alguma Poesia, e um dos seus poemas mais conhecidos é o intitulado No Meio do Caminho, publicado em 1928. Agora vamos à declaração do meu poema. O poema escolhido por mim foi o intitulado Mãos Dadas, publicado por ele em 1940. Mãos Dadas, Carlos Drummond de Andrade, 1940. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considere a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros a enlouquecer a paisagem vista na janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Explicando o poema. Bom, o poema ele constrói ligações voltadas a si mesmo e constatações que foram aprendidas por outras pessoas. A frase do título traz a seguinte mensagem: é preciso ir de mãos dadas, unidos, para que haja esperança. Todas as vezes que a palavra não aparece no poema, significa uma fuga do próprio autor. Algumas palavras de um professor chamado Saulo Gomes Timóteo diz assim: a mulher será a musa elevada, a história será um passado ou de uma imaginação. Os suspiros terminam em si mesmos e as paisagens apenas revelam o mundo lá fora sem envolvimento. Os entorpecentes são meio de sair da realidade, ao menos por instantes, e as cartas de suicidas sugerem uma súbita ruptura com a vida. A poesia pode ser isso, desejo de fuga, mas isso, para o poeta, não resolveria nada. Seria tão útil quanto fugir para as ilhas, como um isolamento físico, ou esperar que serafins o raptassem e os levassem para onde quisessem. Fim.